Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveli e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conservação da energia mecânica. Vamos lá comigo. O objetivo da nossa aula: compreender ou aprimorar o conhecimento sobre energia e conservação, entender se é possível aproveitar, reaproveitar ou reciclar o todo de energia, refletir sobre como os motores a combustão interna utilizam sua energia e como Thomas Edison conseguia reaproveitar parte da energia gerada em motores elétricos e conhecer um pouco do funcionamento das usinas solares e eólicas. Bem, o que nós precisamos conhecer dessa aula? Que você conheça o significado físico dos conceitos das palavras-chave a seguir: trabalho, energia potencial, energia cinética e energia mecânica. Bem, nós vamos iniciar aqui com uma pergunta-chave, certo? Vamos iniciar aqui com uma questão inicial. Hoje existem diversas formas de se transformar e utilizar energia em favor da humanidade, mas ainda existem energias que não se consegue aproveitar ou que não há forma de se aproveitar. Então vejam, essa primeira pergunta ele pede para vocês se nós podemos aproveitar toda a energia ou tem formas que a gente não consegue reaproveitar ou aproveitar. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Bem, será que existe? Vocês podem observar nesse primeiro slide aqui que você tem, por exemplo, painéis solares, né? Aqui você pode ter, por exemplo, sistema, pela imagem parece ser um sistema fotovoltaico, né? Mas a gente pode ter o sistema fototérmico, ou seja, aqui o fotovoltaico você gera eletricidade e o fototérmico você acaba gerando energia calorífica, né? Aquecimento de água. Nós temos aqui, por exemplo, a energia fornecida pelo movimento da água, que seria a questão das hidrelétricas, né? Está gerando eletricidade. Vem aqui, por exemplo, a energia eólica, né? Que seria o aproveitamento da energia de movimentação dos ventos, que acaba gerando eletricidade, certo? E aqui nós temos a famosa usina nuclear, né? Um sistema nuclear em que você aproveita a fissão do material radioativo e, consequentemente, através dela você consegue gerar eletricidade. Pode perceber que essas quatro formas estão gerando o mesmo produto, que é a eletricidade. Mas se você observar, você pode ver que, na realidade, ela está gerando de fontes diferentes, certo? Bem, nem todas as fontes de energia disponíveis são aproveitadas, mas à medida que o tempo vai passando, novas formas se transformam e aproveitamento vão aparecendo. O Sol, por exemplo, envia à Terra 4.000 vezes 10 a 26 megawatt, né? Lembrando que 1 watt é igual a 1 joule por segundo de luz. Mas apenas uma pequena parte dessa energia, pela nossa tecnologia disponível, pode ser utilizada. Ou seja, hoje, por exemplo, nós temos um baixo aproveitamento, né? Veja a quantidade de energia que o Sol emite, 4 vezes 10 elevada a 26, certo? É uma quantidade gigantesca de energia e você pode perceber que nós aproveitamos em torno de muito pouco disso, né? Em forma de eletricidade, em forma térmica e assim por diante. E isso depende muito da tecnologia que nós estamos trabalhando, certo? Bem, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa parte de aproveitamento, eu vou iniciar com vocês com uma atividade, certo? Essa atividade vocês podem entrar pelo aplicativo, caso vocês queiram, o chamado PET Colorado, certo? Acompanhe aqui comigo a leitura. Veja o GIF ao lado. O skatista não está fazendo nenhum tipo de força para movimentar o skate e mesmo assim o movimento dele é infinito. Na vida real, esse tipo de situação é possível? Justifique sua resposta. Se você quiser ver um pouquinho melhor, isso aqui é um gifzinho animado, mas se você quiser ver um pouquinho melhor, você pode entrar nesse link aqui e brincar nessa pista de skate aqui, certo? Você vai perceber que esse efeito aqui está acontecendo, né? Então ele fica fazendo esse movimento de sobe e desce direto, mas será que isso acontece na vida real? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, Pimpolhada, conseguiram resolver esse exercício? Conseguiram entender essa questão? Será que isso existe de verdade? Eu sei que tem muito aluno meu aqui, ó, que ele gosta, por exemplo, de ficar pensando em situações, né, mirabolantes, tal, e você fica vendo, será que isso é possível, você ficar reaproveitando um tipo de energia em outro e ficar no ciclo infinito, né? Porque afinal a gente conversou aqui já, né, lembrando que a energia, ela acaba sendo, digamos assim, ela se conserva, né? Então a gente tem esse início, essa quantidade de energia desde o início dos tempos, né? Desde a origem do universo. E apenas a gente está convertendo, né? Mas será que a gente consegue sempre fazer essa conversão de maneira direta? Eu vou mostrar uma possível resposta para vocês aqui. Pois bem, vamos lá. Uma possível resolução. Na situação é apenas hipotética, pois sempre que o percentual da energia potencial se transforma em outros tipos de energia, além da cinética, como por exemplo, energia sonora, energia térmica, fazendo com que em um determinado instante o skate pare, a não ser que alguma força seja feita, né? Como assim que a gente pode falar aqui? Então é o seguinte, antes de mais nada a gente tem que lembrar, tá, que existe uma questão da conservação da energia, tá? O que seria isso? Bem, a energia em si, na verdade, ela se conserva sempre, mas a energia mecânica, às vezes, ela não se conserva. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo aqui. Nessa situação que vocês estão vendo, né, numa situação idealizada, hipotética, você está desprezando uma situação com atrito. Ou seja, o atrito ele é uma força dissipativa. E se você me acompanhar aqui comigo, tu vai perceber que o aplicativo aqui no qual a gente entrou, ele acaba sendo, ele acaba sendo ideológico, você consegue regular ali a questão da força de atrito. Então, se você, por exemplo, deixar o atrito como nulo, ele vai ficar fazendo esse looping, né, esse movimento de maneira infinita. Mas se você aumentar um pouquinho o atrito lá no aplicativo, tu vai perceber que com o tempo ele começa a reduzir. Certo? Pois bem, vamos lá. Motor a combustão interna. Vamos aqui comigo. Você sabia que motores a combustão tendem a perder muita energia, na forma de ruído e calor, por exemplo? Entre muitas outras, boa parte dessas energias não podem ser reaproveitadas, gerando a esse tipo de motor uma eficiência relativamente pequena em relação aos outros sistemas. Bem, reciclagem de energia. Nada mais que uma maneira de reaproveitamento de energia que seriam desperdiçadas. Uma usina termoelétrica, na forma similar a um motor a combustão, descarta 2/3 de sua energia. Uma parte desse desperdício ocorre na forma de calor. Então veja o que está acontecendo aqui, meus queridos, é que quando você acaba reaproveitando uma forma de energia, você tem que ver se essa energia ela pode realmente ser reaproveitada, né? Nesse caso, os motores a combustão, a principal forma da geração de energia convertida ali é o calor. E a gente já viu aqui, se você for analisar, por exemplo, como o atrito dissipa energia, o atrito ele gera calor. Então, o calor em si, normalmente, ele é uma força uma energia que você não consegue reaproveitar todo ele, certo? Então você não consegue ter um ciclo infinito, como a história do skate. Se você for analisar a história do skate aqui, ó, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder resolver, tu vai perceber que aqui existe a atuação de uma força conservativa. Essa força conservativa está relacionada basicamente com a ideia de trabalho. Então aqui, se você for analisar, o skate quando está aqui embaixo ele tem energia cinética, e quando ele vai subindo, ele vai transferindo a energia cinética para a energia potencial. Essa energia potencial está relacionada com o sistema skatista Terra. Então ele transfere energia para o skatista, energia cinética do skatista é transferida, melhor dizendo, para o sistema Terra Skate, certo? E depois o sistema Terra Skate devolve essa energia, certo? Para o skatista de volta. E esse ciclo continua. Aí essa energia cinética acaba sendo transformada em energia potencial de novo, certo? E devolvida dele aqui. E esse ciclo fica de maneira independente, né? Praticamente todo esse tempo. E o que a gente vai perceber? Nós vamos perceber aqui na realidade
que o calor não acontece isso, né? O calor, eu transformo o calor e eu não consigo pegar esse calor e transformar todo ele em energia mecânica novamente, certo? Então isso que acaba acontecendo nessa situaçãozinha aqui. Voltando à nossa situação, nós vamos perceber o seguinte: Thomas Edison então teve uma ideia de utilizar parte desse calor irradiado, que seria totalmente descartado, como uma fonte de aquecimento de residência e fábricas próximas a usinas. Então a gente vai perceber na realidade que a energia que você está irradiando ali naquele processo, certo? Ele poderia se aproveitar, mas eu não consigo voltar ele ao sistema. Inclusive tem muita termoelétrica aí que roda aí pelo Paranazão da vida, né, por todo o interiorzão, que eles muitas vezes têm lá uma usina que acaba gerando muito calor, muito vapor, e esse vapor você pode utilizar para gerar eletricidade, ou também, numa situação, né, melhor, você pode utilizar esse vapor para uma indústria e para tudo mais, né? Às vezes para um processo lá industrial que precisa de vapor, caldeiras e tudo mais, você acaba aproveitando essa energia térmica, né, para o fim, certo? Para aquele fim em si. Então, veja, o Thomas Edison já quis fazer isso, certo? Reaproveitar um pouco a energia que era irradiada de alguma forma, certo? Bem, nessa mesma ideia, ideia de reaproveitamento, nós temos aquilo que a gente chama de um motor turbo, certo? O que seria esse tal do motor turbo, né? Hoje em dia as pessoas, se vocês forem analisar, eles estão bastante, digamos assim, entusiasmados com isso, né? Porque hoje praticamente os carros populares estão tendo uma tendência de motor turbo, né? Daí o cara pensa em motor turbo como aqueles filmes, né? O Velozes e Furiosos, tal, que você tem aqui uma questão de pegada, né? De aceleração, aquela coisa toda. Mas nessa situação que a gente está vendo hoje, atual, você está percebendo que o turbo está sendo utilizado para a melhor eficiência do motor, certo? Essa que é a jogada. Então acompanhem comigo aqui. Todo motor precisa de ar atmosférico para funcionar, mas a atmosfera tem um limite. O turbo funciona utilizando os gases do escape que seriam desperdiçados para aumentar a pressão do ar atmosférico que entra no motor, aumentando o desempenho. Mas esses gases pós-combustão ainda são jogados no ambiente, certo? Então o que acaba acontecendo aqui, meus queridos? Nada que mais que é uma forma de você reaproveitar a energia, ou seja, você está tentando fazer com que aquela energia que é dissipada, certo? Ela acaba aqui, nessa situação, sendo reaproveitada pelo próprio motor, certo? Então é uma forma de melhorar a eficiência. Aí depende muito da construção. Se você quer fritar pneu, né, no caso, você vai utilizar lá o turbo para isso, né, para ter mais potência, consequentemente maior consumo de combustível. Mas se você quer que o veículo esteja com certa eficiência, ou seja, uma redução no consumo de combustível em relação à potência entregada, normalmente se utiliza o turbo. E os carros elétricos nessa brincadeira, queridos? Por questões de poluentes e eficiência energética, eles tendem a substituir os veículos a combustão interna. Suas baterias ainda são um problema, tanto com relação ao tempo de recarga, autonomia e reciclagem, mas isso tende a melhorar nos próximos anos. Então o que acaba acontecendo aqui praticamente, meus queridos? Basicamente a gente consegue perceber que o carro elétrico ele é uma tendência. Hoje, por exemplo, se você for analisar, né, todos os noticiários que a gente tem por aí, você vai perceber que grandes marcas estão a fim de parar a produção de carros movidos a combustão interna e utilizar somente motores elétricos a partir lá da década, né, de 2030 para frente. Certo? Então, já está tendo esse movimento e a indústria automobilística ela está promovendo, né, uma melhoria na questão de como produzir carros elétricos em larga escala, certo? Respeitando os protocolos ambientais e também a partir de recursos aí, certo? Então, mas ainda está um negócio caminhando, né? Acredito que o Brasil, aí com mais 15, 20 anos, ele possa estar mais na vanguarda sobre isso. Bem, usinas solares e eólicas. Energias como as geradas pelo vento e pelo sol foram tendo seu uso aprimorados com o passar do tempo. O vento, do uso para locomover barcos e gerar moinhos, hoje pode gerar eletricidade.
A energia gerada pelo Sol é utilizada por muitas formas da natureza e o ser humano está encontrando formas diferentes de utilizar essa energia. Então vejam, né, a energia, na verdade a energia eólica, né, ela acaba utilizando aí, sendo trabalhada basicamente em todo, né, desde a origem das navegações, né, antes disso inclusive, e hoje nós estamos aproveitando ela para gerar energia elétrica. E você tem a mesma coisa com o Sol, né? O Sol hoje, com o aprimoramento dos semicondutores, você consegue gerar eletricidade, certo? Bem, eu vou deixar com vocês uma atividade aqui, tá? Para a gente poder ir respondendo aí. Geradores eólicos são utilizados em lugares em que ventam bastante para gerar energia elétrica. A potência gerada afeta a rapidez do vento. Então veja, a potência gerada afeta a rapidez do vento. Caso você pudesse se posicionar à frente e atrás de hélices, a quantidade de vento percebida seria a mesma? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Vocês conseguiram entender aqui essa questão da atividade? Conseguiram fazer essa atividade aí? Pois bem, vamos lá. Queridos, então, né, fizeram essa resposta aí, vocês com certeza compartilhem com seus colegas e com o professor aí. Então, uma possível resolução para vocês poderem entender. A energia cinética do vento alimenta a potência das usinas eólicas. Consequentemente, como a energia do vento é transmitida para o movimento das pás, a velocidade do vento fica mais lenta após passar pelas pás. Então, inclusive, tem aqui um esboço, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso. Então, você tem aqui, por exemplo, o vento, certo? O vento bate na hélice
ela gera, né? Então essa hélice pega essa energia do vento aqui, que é uma energia mecânica de movimento cinético, transforma em energia cinética rotacional. Essa energia cinética de rotação vai para o gerador e o gerador acaba transferindo isso em energia elétrica, certo? A mesma coisa acontece normalmente com veículos, né? Então, se você, por exemplo, liga uma carga, que a gente diz, num carro, a tendência é o carro, o motor ficar um pouquinho mais pesado, certo? Hoje em dia, com os carros mais modernos, você não sente tanto isso, mas nos carros um pouquinho mais antigos você sente. Então, na hora que você liga um farol, você liga o ar-condicionado, você liga alguma coisa nesse sentido, você vai perceber que o motor dá uma pesada, certo? O alternador, ele fica um pouquinho mais pesadão porque ele está exigindo um pouquinho mais do motor, certo? Então, esse peso que tem ali, ou seja, nesse caso uma redução da velocidade, ou como no caso do carro, um peso no motor, né, em que ele gasta um pouquinho mais de combustível para você poder fazer o movimento, é devido justamente à questão da conservação da energia, ou seja, a energia tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, então o que nós vimos nessa aula? Que nem toda a energia gerada na Terra pode ser aproveitada, muita coisa ainda é dissipada, mas o avanço tecnológico vem otimizando os processos de transformação de energia. Então, observe uma coisa interessante, nós temos que se basear na ciência. Então, a ciência fala que calor, por exemplo, é uma energia que é do tipo dissipatível, eu consigo converter praticamente uma vez só, certo? Então, a ciência, de alguma forma, o que ela vai tentar fazer? É maximizar os processos, certo? Ela vai tentar maximizar o processo ou reinventar esse processo em si, como é o caso do motor a combustão interna, que a gente utiliza atualmente em nossos carros, para a migração dos motores elétricos aí, que é o futuro. Motores a combustão não conseguem aproveitar toda a energia que produzem, mas no caso dos motores turbo e aquecedores Thomas Edison, parte da energia seria perdida, né, para o ambiente, ela é reaproveitada. Então, os gases ali da combustão, como o calor irradiado pelo motor, poderiam ser aproveitados para algum outro fim, certo? Bem, aqui são as nossas referências bibliográficas e finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha e até mais, queridos. Tchau, tchau.